Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Nesse bate-papo aqui a gente conversa sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 34º episódio, salvo engano? 34º episódio. Mais uma vez com o nosso patrocínio oficial do Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. E lembrando que hoje o podcast não ar, você vai lá, chega, pede teu açaí, fala Comunique 34 e você ganha desconto. Você come o açaí que você quiser com desconto. No calor que está fazendo agora em Brasília, pelo menos hoje, no dia que a gente está gravando, eu hoje que tem desconto, inclusive, se você quiser sair daqui já ir lá comprar, que tem desconto hoje, vale a pena. Aí o de hoje é Comunique 32. Tá. Combinados estamos. E se você curtir, sentir que deve se conectar, compartilha com as pessoas, vai comentando também, se você sentir vontade, comenta lá no Spotify, comenta no YouTube, traz eventualmente dúvidas ou colocações de algo que ressoou para você, ajuda também que a gente continue nosso trabalho. Liliane Santana. Talvez esse seja o tema que as pessoas mais procurem quando elas vêm falar sobre comunicação atualmente. A pessoa chega falando sobre comunicação, você trabalha em comunicação não violenta? Eu falo, não sou tão específico assim. Tem o Instituto CNV Brasil, que é mais específico do que eu, mas é um tema que periodicamente as pessoas me questionam o seu trato dele. E hoje, 34º episódio, nada mais justo do que trazer as especialistas no Brasil de comunicação não violenta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Diogo. Obrigada pelo reconhecimento do lugar de especialistas. A gente realmente passou muitos anos da nossa vida dedicados a isso. E a gente traz a comunicação não violenta com essa ideia de ser um reencontro com o ser humano, assim. Então eu sei que a sua pegada de comunicação vai por esse sentido. Eu acho que é aí que a gente acaba se aproximando, né? Sim, exatamente. A gente se conecta por aí e a gente se conecta também via Carol Ciani, que mais uma vez faça honraria a ela, que falou, Diogo, você tem que levar a Lili. Leva a Lili, que ela é fenomenal e o Instituto CNV Brasil é fenomenal. Então, Carol, beijo pra você. Obrigada, Carol. Vamos lá. Eu tenho muito, e esse livro aqui talvez seja boa parte do que a gente vai conversar, tem outros também, mas eu acredito que a gente vai transitar muito sobre a comunicação não violenta e os aspectos dela. De fato, as pessoas me procuram falando da comunicação não violenta como sendo uma possibilidade de melhoria, de evolução, de encontro, de troca mais profunda, de troca mais conectada e por aí vai. Só que eu quero começar te perguntando o que é uma comunicação violenta e o que é uma comunicação não violenta. Até pra gente começar já abrindo esse portal que vai ser uma hora de bate-papo. Maravilhosa essa pergunta, Diogo. Até porque eu preciso contar que a primeira vez que eu entrei em contato com esse nome, comunicação não violenta, eu achei um pouco estranho. Eu olhei pra isso e falei, o que tá acontecendo? Quer parar um pouquinho? Para um pouquinho. O que é? Será que é entrega de áudio? Eu adorei a pergunta, porque, na verdade, Diogo, a primeira vez que eu entrei em contato com a comunicação não violenta, eu achei estranho esse nome. Eu olhei e falei, mas pera, não é pra mim, eu não sou violenta, olha só como eu sou doce, né? E, na verdade, esse negócio aqui começa com não violenta exatamente pra gente ter um pouquinho de critério em relação ao que é a violência, que aí é a sua primeira pergunta, né? O Marshall Rosenberg, que foi o sintetizador dessa prática, ele traz um estudo muito grande da violência, inclusive a partir do olhar, né, de Gandhi, Martin Luther King. E ele começa a perceber que as violências explícitas, aquelas que são violência física, né, uma violência psicológica mais expressiva, elas nascem de uma construção linguística muito bem estruturada que a gente faz na nossa cabeça. Então, a violência, no final das contas, que é aquela violência que chega nos finalmentes, ela tem toda uma construção prévia que poderia ser parada muito antes para que ela não acontecesse. E essa construção prévia ele chama de linguagem que aliena a vida, alienada à vida, né? Basicamente, a nossa premissa de que a gente só aprende, a gente só evolui se a gente sentir medo, culpa ou vergonha.
Basicamente é isso. Então, se você olhar a raiz de qualquer violência que aconteça hoje, você vai ver que normalmente é uma das partes tentando fazer a outra sentir medo, ou culpa, ou vergonha para mudar. Então, é alguém que solta uma bomba do outro lado, ou eu que solto uma frase para você de indireto, uma ironia, para que você faça alguma coisa diferente para mim, para colaborar com a minha vida. Então, é uma expressão trágica mesmo para a gente nutrir nossas necessidades. E aí, o que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma maneira da gente perceber isso e começar a transitar para um outro tipo de comunicação, para um outro tipo de linguagem e interpretação do mundo, inclusive, porque a linguagem começa muito antes de qualquer coisa sair da nossa boca, você sabe muito bem disso. Sim. É para a gente começar a mudar a forma como a gente constrói o nosso mundo linguístico mesmo. E ele fala disso, né? O mundo linguístico, ele dá sentido às coisas. A partir do momento em que eu chamo isso de caneca, isso vira uma caneca, isso tem um sentido, a gente usa para alguma coisa. Então, a gente precisa se relacionar com esse mundo linguístico de forma diferente. E, por isso, comunicação não violenta. Perfeito. Eu te escutando, me veio também a percepção do instinto de sobrevivência do ser humano, de luta, fuga, e aí gera, eventualmente, a reação de agir para enfrentar o conflito ou o problema, de não lidar com ele, escapar dele, ou, eventualmente, algumas pessoas que congelam no problema ali, ficam ali e não acontece nada. E essa é uma percepção que é muito comum eu escutar de alunos, de pessoas, de amigos e de amigas, no sentido de eu não sei o que fazer diante desse conflito, diante desse estado de sobrevivência. E aí, eu escutando, vem a possibilidade das ações serem tomadas a partir do medo, culpa e vergonha. Exatamente. Na verdade, esse estado de alerta, de reatividade que a gente entra é justamente para a gente sobreviver, né? E dentro de um sistema onde o nosso sistema social é diretamente relacionado ao nosso pertencimento, meu pertencer pode estar ameaçado quando uma pessoa diz: você não pode falar agora. Perfeito. Então, eu vou acionar meus mecanismos de defesa e vou ficar reativo mesmo. Ou reativo tatu-bola, que a gente fala, né? Ou reativo rinoceronte. Alguma dessas duas vai aparecer e o problema é que o custo das duas é muito alto. Tá, antes da gente falar em custos, porque eu sei, eu já sofri na pele, recebi na minha pele os custos disso, e continuo recebendo, não tem como dizer que a gente acaba, na minha percepção. O que eu estou discutindo, e eu quero eventualmente trocar contigo, é a comunicação violenta, ela começa numa comunicação interna, intraviolenta. Ela pode começar, vai. Ela pode começar e ela começa com a interpretação do mundo através de julgamentos reducionistas, generalistas. Essa pessoa é, aquela pessoa isso, eu aquilo. Nunca sempre. Nunca sempre. Então, toda vez que a gente reduz e tenta generalizar muito a definição das pessoas, das coisas, das atitudes, a gente acaba indo para uma comunicação mais violenta. Porque eu começo a perder perspectiva mesmo, a perder informação, riqueza. Uma pessoa nunca é totalmente má. Você vai ver que aquela pessoa que você pensa que é a pior do mundo, alguém na família dela ali, ela vai ser super amada, ela tem um monte de amigos, ela é ótima, faz um trabalho voluntário. Ela nunca é totalmente má. Então, a gente perde perspectiva mesmo. A ideia é que a gente comece a perceber que reduzir uma pessoa a um rótulo, a uma definição, pode te tirar a perspectiva e que isso faz com que a pessoa não te escute, que esse é o pior. Se eu começo para uma pessoa, para minha irmã, por exemplo, que entrou na cozinha, fez um café só para ela e não me ofereceu. E eu falo: poxa, você é egoísta. Por que você não me ofereceu o café? Se eu já começo rotulando ela como egoísta, provavelmente o que eu vou fazer é acionar os mecanismos de defesa dela e ela vai reagir, vai falar: eu sou egoísta, nada. E você, que naquele dia... Aí vai começar, né? É porque aí nessa hora você faz com que ela talvez sinta culpa
Exatamente. Aí vira aquela bagunça. Ou vergonha, Ou olha vergonha. ali. Como Nossa, ser irmã ruim. irmã ruim. Nossa, você me lembrou uma Exatamente. história que aconteceu, e eu faço muito isso, histórias que eu vou lembrando e trazendo pro conteúdo. Recentemente, um contexto, me disseram assim, não, mas ela é muito chata, muito na dela e tal, não conversa. Eu acho que ela se acha um pouco, ela se acha melhor do que as outras pessoas. Eu falei, cara, sério? Eu não tinha essa perspectiva, não. Aí conversa vai, conversa vem. Fui conversar com essa pessoa e conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, como é que você se vê? Eu sou mais na minha, até eu conseguir conhecer o ambiente eu fico mais na minha, mais desconfiada, até... Aí eu falei, se eu disser que tem pessoas que acham que você se acha, que pensam que você tem esse ar um pouco arrogante. Ela falou, dependendo de quem for, eu vou dizer que é porque foi uma estratégia minha de defesa, porque eu tenho vergonha de chegar em um espaço em que eu não conheço e eventualmente me expressar e me expor. Então eu me protejo. Aí eu falei, tá porra. Aí eu te escutando agora, o que é? Proteção da vergonha que ela pode sentir. Exatamente. Ponto. E aí generalizaram a pessoa como sendo nariz em pé. E olha as consequências gravíssimas que a gente vai tendo disso como sociedade. Porque todos os movimentos que a gente faz é para não passarmos medo, culpa e vergonha. São para, né? E a consequência disso é que a gente começa a basear todas as nossas ações para fugir de passarmos por medo, culpa e vergonha. Então, quando a gente se expressa, quando a gente vai para um grupo, até a expressão em público, por exemplo, eu deixo de me expressar porque eu não quero passar vergonha. Ou eu deixo de falar uma coisa para a pessoa porque eu não quero que aconteça alguma coisa, eu não seja punido, né? E aí a gente começa a criar a complexidade do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente está mais se defendendo, se protegendo, do que realmente criando conexões que sejam significativas de verdade, sabe? Então, na relação com a minha irmã, eu posso contar para ela que eu gostaria de que ela tivesse me oferecido um café, mas eu não preciso falar para ela que ela é egoísta. Ainda que eu acredite que aquela atitude é uma atitude egoísta. Mas eu posso dizer para ela, irmã, eu estava aqui na cozinha, vi que você fez o café, não falou comigo. Poxa, queria tanto que você me oferecesse o café de vez em quando. Como é que você tá? Foi distração? Me conta um pouco. E aí eu dou oportunidade para outra pessoa me dizer o mundo dela, né? Nesse caso específico, a minha irmã, eu contei para minha irmã isso e minha irmã falou assim: nem te vi na cozinha. Nem tava percebendo, eu tava no meu mundo aqui, viajando em outra coisa. Eu falei, olha aí. E eu achando que era de propósito. Não quero te servir café. Tá vendo? Olha só, caminhando mais dentro das dúvidas que eu sei que surgem aqui das pessoas que acompanham o podcast, a gente já separou o que é violência e o que não é violência. Em certa medida, a gente começou a chegar um pouco na identificação do que acontece para poder gerar ou não gerar violência. E a gente já conversou que começa por uma comunicação interna que vai eventualmente se acumulando e não gerando. Como é que a gente faz, ou o que a gente pode fazer, na sua perspectiva, dentro lá do Instituto CNV Brasil, para essa caminhada não seguir de violência... Aí tá comigo, conflito interno, chega uma hora que explode. Como é que faz para poder não virar verbal isso, ou não virar físico, eventualmente, essa violência? Eu acho que o primeiro ponto, a gente não muda aquilo que a gente não reconhece. Opa. Né? Então, o primeiro ponto é reconhecer que nós somos violentos. Nós somos uma sociedade que se comunica assim, que funciona dessa maneira. E que acha ainda que a violência precisa ser tratada com punição. Ou seja, violência que é para parar a violência, na verdade, pode. Né? E não. No final das contas, a gente está reproduzindo exatamente o mesmo sistema. Em vez de eu comunicar para aquela pessoa o que eu quero e quais são os meus limites, eu vou e puno. Então, primeiro eu preciso reconhecer esse sistema e eu preciso reconhecer quais são os meus gatilhos preferidos, os meus padrões. Então, tem algumas pessoas que são mais tatu-bola, tem algumas pessoas que são mais rinoceronte, tem outras pessoas que
têm uma tendência maior a serem mais punitivas. Então, aquele e-mail no trabalho, né? De acordo com a última reunião, segue em anexo, sabe assim? Se a gente percebe que a gente tem esses padrões, a gente já começa a mudar. Primeiro passo, então, é percepção e identificação. Primeiro passo, percepção e identificação. Depois, o Marshall traz lindamente alguns componentes mesmo que podem ajudar a nossa formação de interpretação do mundo começar a mudar. Eu gosto de dizer que a gente tem a linguagem do furacão, que é aquela linguagem automática. Aconteceu uma coisa, eu já começo. Essa pessoa está querendo fazer isso comigo. Olha, nossa, não, deve ser porque eu mesma, que não sou uma boa pessoa, eu que não estou colaborando. É a linguagem do furacão. É a linguagem automática que é nesse movimento de gerar os rótulos. A pessoa é e eu sou. O quê quando isso acontece? A pessoa está certa, eu estou errada. Ou eu estou certa, a outra pessoa está errada. Bom e mal, certo e errado, eu e você, que levam a gente para aquela conversa de cabo de guerra, né? Vocês dividem também em comunicação o conflito e o confronto? Vocês gostam dessa divisão? Como é que é? A gente percebe muito que o confronto, dentro da literatura, o confronto ele vem muito naquele sentido de eu contra o outro, isso, né? E o conflito é uma oportunidade. Opa! A gente enfrenta ele do jeito que a gente quiser, né? Com as habilidades que a gente tem. A Unipaz fala até que conflito gera paz. Olha isso. Eu estava contando para você aqui antes da gente começar que foi essencial eu ter um conflito com a minha sócia, porque senão a gente ia separar a nossa sociedade. A gente ficou achando que era o máximo, porque olha como nós somos duas pessoas que não têm conflitos, e a gente precisou ter um conflito e precisou fazer dele um conflito produtivo para que a gente precisaram identificar que havia algo, não vou dizer o que era, mas algo na ausência de conflito. Exatamente. Um monte de não ditos ali, um monte de incômodos que não estavam sendo e que vão para algum lugar. Sem dúvida. Vão para algum lugar. Vai para o corpo, vai eventualmente para a própria relação, que você deixa de conversar sobre alguns assuntos. Vai para o afastamento. A gente vai começando a sentir um abismo na relação. Eu tenho certeza que você já teve alguém que era aquela pessoa do coração e que, de repente, você começou a ver que não dava mais. Que tinha um abismo, que tinha uma distância entre você e essa pessoa. E a gente fala que isso é falta de conexão, que é justamente o grande objetivo da comunicação não violenta. É a gente conseguir se entender melhor, então entender o que é importante para mim, você entender o que é importante para mim, eu entender o que é importante para você, a ponto da gente se importar com isso. Sabe? E aí a gente começa a caminhar para os 4 componentes da comunicação não violenta que nos ajudam a, em vez de ir para a linguagem do furacão, ir para a linguagem do coração. Legal. Que é a linguagem que conecta. Sim. É tabu dizer o amor, o coração, etc. Mas vamos ser bem sinceros aqui. A linguagem que conecta é a linguagem do humano, real, que tem coração sim, que não está só na cabeça. O que eu costumo dizer é que, assim, as outras maneiras de se comunicar, vamos colocar uma comunicação menos humana, elas até conectam, na minha percepção. Só que por um espaço curto de tempo, de maneira superficial, não consistente, não sustentável, não duradoura, conecta. Só que, assim, o nível de profundidade é raso. Para poder soltar essa conexão, ou seja, o laço ficar forte, só mergulhando, só tendo interesse, só tendo conexão, intenção, senão não vai. É porque essa comunicação mais rasa, ela nutre algumas necessidades. Por exemplo, até a própria fofoca. Fofocar nutre necessidades. A gente nutre necessidades de pertencimento, de realidade compartilhada. Poxa, eu sei que você pensa como eu. Olha que coisa interessante. A gente precisa se sentir assim de vez em quando, ter essas necessidades atendidas. Mas é uma estratégia. A fofoca é uma forma da gente conseguir isso. E ela tem seus custos. Ela tem suas consequências. Então, o que a gente não foi ensinado e a gente não desenvolveu de forma social foi como analisar quais são os custos sociais e relacionais das escolhas que a gente faz para nutrir nossas necessidades. Eu vou dar uma palestra sobre bullying depois de amanhã. E eu estava lembrando de um acontecimento que teve quando eu era da escola.
E uma pessoa criou um site que chamava o Site dos Feios. Eu chego a arrepio quando eu falo. E a pessoa botava fotos das pessoas lá e comentava sobre o corpo delas, sobre cabelo, etc, tal. E aí um dia o pessoal da escola, um grupo, decidiu investigar para saber quem era essa pessoa que fazia isso. Descobriram. Quando descobriram, eles puxaram um coro ao redor dela, no recreio, na escola, chamando ela de feia. Era feia, feia. E a escola inteira chamou ela de feia, um coro. E aí, às vezes, a gente tem essa sensação, né? Nossa, lavei minha alma agora. Porque essa pessoa agora foi linchada, ela foi cancelada. Olha o que a gente tem visto sobre cancelamento por aí. Mas você percebe como é uma estratégia muito trágica de conseguir empatia pela nossa dor, porque foi horrível o que ela fez. A estratégia trágica que a gente usou foi fazer ela sentir dor. E é isso que a gente faz como ser humano. Quando a gente está sentindo muita dor, o caminho mais rápido para a gente, mais lógico, na verdade não é nem lógico, talvez seja mais direto. Aquela dessa sobrevivência de economia de energia. Isso, de economia de energia. É fazer com que o outro sinta dor para que a gente pare de sentir. Economia de energia, total. Exato. Então eu acho que eu vou conseguir alguma coisa com isso. Transferir a minha dor para outra pessoa. Pode até ser que no curto período eu consiga alguma coisa. Só que vamos combinar que a gente já está muito mais desenvolvido socialmente e em termos de inteligência emocional, que agora a gente é capaz de fazer diferente? De ver que isso é uma competência e uma habilidade que a gente precisa desenvolver, assim como lidar com as minhas finanças, como fazer minha prova de matemática, português, etc., como me comunicar de forma não violenta. Perfeito. Essa perspectiva da reação ou da ação que é tomada, eu hoje, e aí trazendo até a vulnerabilidade aqui que uma amiga me mandou mensagem, amiga, ex-estagiária, eu levei lá pra vida, a Ana, ela mandou mensagem esses dias agradecendo o podcast e elogiando, e ela falando o quanto que a vulnerabilidade que eu coloco muitas vezes, ela acaba conectando. Aí ela até botou assim, parabéns pela coragem de ser imperfeito. Ela mandou um aspas. Aquele coração assim, fica quentinho, não. Uhum. E aí, e ela fala isso, e eu trago aqui a vulnerabilidade, que é, eu não vou dizer que eu não tenho mais, que eu tenho, mas eu busco dizer que eu não tenho mais até para poder continuar na trajetória. Uma comunicação muito agressiva, muito reativa, muito. Sempre tive e foi minha trajetória por muito tempo. Hoje eu fico buscando ter identificação, percepção, para conseguir sair dessa guinada que eu iria. E nessa ótica da reação, da explosão e dos ímpetos da vida, eu me pergunto sempre assim, quando eu começo, eu fico respirando fundo, eu me pergunto, o que eu vou ganhar com isso? E aí eu pergunto, aí depois às vezes vem a resposta, né? Vou ganhar porque eu vou transferir a dor. Aí eu falo assim, por quanto tempo? Aí volta a ideia de, é consistente, é duradouro, é sustentável? Não é. No final das contas, no caso dessa situação aí do bullying, por exemplo, transferir a dor, assim, dependendo se você estiver dolorido dentro com a situação, vai dar 2 minutos e você vai voltar a sentir a dor. Não. E ainda vai sentir a dor por ter feito uma coisa... Aí vem a culpa. A culpa. A danada da culpa. Então, vamos lá. A gente já passou pela ideia da identificação, da percepção, e aí você estava começando a ir para os 4 passos, ou para os passos que existem que podem ajudar a sistematizar a resposta em um momento em que parece que a violência vem e a gente não quer, por consciência, por percepção, por intencionalidade, ser violento. Exato. A gente não gosta muito de chamar de passos, porque fica aquela sensação de receitinha de bolo. Faça 4 passos, arraste para cima e vire não violento. E assim, na verdade, é o seguinte, se você usar esses 4 passos, você pode ser extremamente violento. Concordo. E manipulador, sabe assim? Então... Quero falar disso. Vamos falar disso. Mas vai. Então, a gente precisa reconhecer que o objetivo é conectar com o que é importante para mim e o que é importante para você. Beleza. Esse é o objetivo. 4 componentes da comunicação não violenta nos ajudam a sintonizar. É quase como se fosse uma... Sabe aquelas rádios analógicas, assim? É quase como se a gente estivesse tentando sintonizar onde está ali a questão. Não quer dizer que você vai gostar da música. Não quer dizer que você vai gostar da música. Boa.
E esse é o ponto. O primeiro componente da comunicação não violenta é a observação. O Marshall chama de observação. Eu acho essa tradução em português um pouco complicada, apesar de que é isso. Funciona. Como que você observa o mundo? O que você consegue observar de maneira prática e objetiva, factual. Quais são os fatos? Quais são os fatos? Porque na maioria das vezes a gente não observa só com os olhos, a gente interpreta e avalia na velocidade da luz. Então eu olhei minha irmã entrando, não fazendo café pra mim, eu já egoísta. Tipo, é rápido, né? É muito rápido. A característica e o carimbo vem muito rápido. Mas chato. Se eu fosse uma pessoa que só observa o mundo, eu ia ver minha irmã entrando, fazendo o café, saindo. Mal olhando pra você, ou nem não olhando. Oferecendo pra mim, não olhando pra mim. Talvez a câmera ali ia ver que ela não virou o olhar. A câmera. Né? Mas o fato é esse. O observável é esse. E essa é a grande separação que a gente quer fazer. O que é fato e o que é observação. Porque isso é uma tendência... O que é fato e o que é interpretação. O que é fato é interpretação. Tá. Então, vou voltar. Essa é a grande diferenciação que a gente quer fazer. O que é fato e o que é interpretação nossa. Uhum. Porque, no final das contas, tudo que a gente faz tem um fundo dessas interpretações. Tudo a gente decodifica. A gente vai decodificando as mensagens a partir da nossa ótica. E olha só como isso é uma verdade. Se hoje a pessoa que você mais ama e mais tem facilidade de conexão, se ela chegar, te esbarrar e não pedir desculpa, provavelmente você vai ser muito mais tolerante com ela do que se for aquela pessoa que você tem uma intriga. Olha só, eu vou te interromper porque tem uma história muito legal. Meu irmão pegou e contou no episódio, ele falou assim, que tem algo que alguém fala, que eu não sei quem é, que fala assim, se você tratasse a sua esposa igual você trata a esposa dos seus melhores amigos, seria ótimo. Porque se um amigo teu fala assim, pô, busca minha esposa ali não sei aonde, você vai buscar, você vai esperar 15, 20, 30 minutos. Sua esposa, se ela atrasar 2 minutos, você vai falar, porra! Porque você tem uma história com ela, que constrói uma série de julgamentos, uma série de avaliações. Estão incapazes ou eventualmente com dificuldade de só observar. Exato. Não é mais sobre eu esperei 15 minutos. Sobre o fato. É sobre depois de tudo isso, daquele dia de ontem, daquele dia que ela reclamou quando eu cheguei 5 minutos atrasado. Agora. Percebe? Uhum. Então tem toda uma construção prévia que vai fazendo com que a gente não olhe mais aquela situação isenta de julgamento. Aí você quer dizer assim pra mim, né, Liliane? Então agora vamos todos parar de julgar. Uhum. Vamos deixar de julgar, não julgue não, etc. E eu vou falar pra você, impossível. Impossível. A ideia não é parar de julgar. A ideia é que a gente comece a perceber que existe essa separação. E que a gente possa fazer um filtro. Porque você pode estar lá esperando 15 minutos sua esposa e estar lá na sua cabeça, poxa, não sei o quê, de novo. Mas aí daqui a pouco você pode voltar e pensar, pera, o que está acontecendo aqui de verdade? Está acontecendo que ela atrasou 15 minutos. Mas está acontecendo também que na vez passada ela reclamou quando eu atrasei 5 minutos. Aconteceram essas duas coisas. 2 fatos. E aí a gente pode conversar. Fulana, tô percebendo que me veio até uma irritação aqui, porque da última vez eu atrasei 5 minutos e você ficou bastante nervosa. E hoje você atrasou 15. E eu queria fazer combinados em relação ao horário. Como que funciona pra mim? Como funciona pra você? O que você acha da gente conversar sobre isso? Percebe? Uhum. Eu lembro que teve um dia que eu tava muito brava com meu marido, porque a gente tinha feito um combinado de um alinhamento prévio, de que a gente ia fazer uma parada numa viagem. E aí ele falou, não, vou seguir, porque eu tô achando que a gente dormiu, a gente adormeceu. Ele falou, não, vou seguir. E aí, quando eu acordei, eu com fome, meu filho com fome, ele tinha seguido. Aí eu olhei pra ele e falei, vem cá, por que você seguiu? E aí, o meu tom de voz... O tom já estava já não é para agradar. por que você seguiu, por que você não
cumpra os nossos combinados. Já botou no plural. Percebe? E a ideia ali foi que, no momento, eu percebi que eu estava fazendo isso, eu percebi que eu entrei na irritação, e aí eu parei e falei, não, calma, volta. Rebobinou a fita. Tô percebendo que pra mim era muito importante parar, porque eu queria esticar as pernas, porque eu tô com um pouco de fome, e eu tava percebendo uma vontade de tirar nossos filhos do carro para eles se movimentarem um pouco. Tô preocupada deles ficarem até tal hora sem se mexer. Como é que a gente pode fazer isso? Problema e solução. Eu saí da história... Olha a briga que a gente poderia ter entrado, né? A espiral do conflito, Aí ele respondeu, eu falo. porra, tu também? Eu tô aqui em modo dirigindo e você fica dormindo. Exato. Podia ter ido pra tudo quanto é lado. E a ideia é que a gente agora perceba que... Nossa, peraí. Fato é, a gente pediu, a gente combinou e ele não parou. A gente pode também falar sobre os nossos combinados. Eu posso falar assim, olha, como é que eu posso confiar que da próxima vez vai acontecer? E ele estava fofíssimo, achando que ele estava cuidando da gente porque estava todo mundo dormindo. Ele falou, poxa, eu não vou acordar vocês. É muito melhor a gente seguir e depois, quando vocês acordarem, a gente para. E ele falou, não, tem uma parada aqui, 10 quilômetros. Percebe? E às vezes a gente tá no furacão do problema. Então, diferenciar... Olha só, diferenciar o que aconteceu do que a gente interpreta, do que faz parte da nossa mochila de experiências com aquela pessoa, né? Essa separação é essencial. Então, esse é o primeiro componente da observação. A observação sem a interpretação ou diminuindo a interpretação. E se tiver interpretação, questionar se aquela interpretação é válida. Exato. Se faz sentido, se não porque faz às sentido. vezes até tem fundamento Tem. a interpretação. E, na verdade, é por isso que a gente se apega tanto a ela. Porque ela tem fundamento. A gente O problema é que vezes. ela... o problema é que uma interpretação é uma vista de um ponto. Calma, gostei dessa frase. A interpretação é uma vista de um ponto. Você vai ter um monte de outras perspectivas que você está perdendo. E o que a gente precisa fazer é se abrir a essas outras perspectivas. Eu continuo olhando para minha irmã e falando, poxa, ela podia ter dado uma olhada na cozinha, né? E visto se eu estava lá ou se eu não estava lá. Mas, se essa é a minha necessidade, eu posso conversar com ela sobre isso. Eu tenho necessidade de conexão com a minha irmã. E eu percebi que isso acionou essas minhas necessidades de conexão com ela. Minha necessidade de ser vista dentro da relação. Mas aí, minha forma trágica de pedir para minha irmã, de me conectar com ela é... Você pode fazer o café para mim, por favor, da próxima vez? Eu acho que não vai dar muito certo. Não vai. Definitivamente não. Porque aí você aciona a outra pessoa... as necessidades dela de eventualmente não sofrer com medo, vergonha e culpa. Fenomenal. Isso. Então, a observação é um dos primeiros desses componentes que nós vamos eventualmente trazer como possibilidade para poder facilitar a comunicação e a conexão. E a observação, quando tiver interpretação, dá uma recolhida, dá uma silenciada para ver o que surge por aí. Exato. E o que na maioria das vezes faz a gente não conseguir fazer isso? Os nossos sentimentos, que são o segundo componente da comunicação não violenta. Tá. Porque eu fico muito pé da vida quando a pessoa faz uma coisa que não estava combinada, entendeu? Ai, me mata. Puta merda. Me mata. Me mata. Aí... vai levar a gente para um lugar de vivenciar aquele sentimento. E o sentimento, ele é mensageiro de necessidades humanas universais. Ele vem contar para a gente que tem alguma coisa muito importante que a gente está precisando, que não está acontecendo. Que pode ser simplesmente previsibilidade, por exemplo, confiança, segurança. Só que sentimentos são ótimos mensageiros e péssimos mestres. Então... essa frase é muito boa. Na hora que a gente chega lá com a irritação no seu nível máximo, é porque eu já não estou escutando mais sobre a minha necessidade de confiabilidade, de segurança, de previsibilidade. Eu só estou imerso na irritação. E aí vai vir para fora todos aqueles rótulos, julgamentos, etc.
Então, a gente fala que tem a CNV namora muito com a coisa da inteligência emocional justamente por conta disso, porque a partir do momento em que eu nomeio meus sentimentos, que eu sei o que eu estou sentindo, eu começo a abrir espaço para entrar em contato com isso que é importante para mim. A neurociência diz, inclusive, que quando eu dou nome, eu reduzo a intensidade do sentimento, que é o sentimento desconfortável, e eu permaneço por mais tempo no sentimento confortável. Eu amo essa percepção de conseguir dar nome ao que está acontecendo. Tem um podcast que eu amo, que é Para Dar Nome às Coisas, da Natália Souza. Eu acho ele fenomenal e ela faz esse trabalho com frequência. Eu adoro o livro Emocionário, que é aspas, eu vou botar muitas aspas para crianças. É para crianças. Eu vou falar até as palavras que eu uso aqui, desculpa, porra nenhuma, é para todo mundo. O filme Divertidamente, porra nenhuma, é para todo mundo, não é para criança nada, na verdade é para adulto, porque adulto que não fez isso ainda, então vai lá e faz, entendeu? Então, para mim, a identificação do sentimento que tá passando ali, assim, eu não tô com ciúme não, eu tô inseguro. Ou, isso aí faz uma diferença na prosa, isso faz uma diferença na prosa. E na sua autopercepção, no dia que eu estava trabalhando e percebendo que eu estava pedindo ajuda no trabalho no grupo que a gente tem no Telegram, estava pedindo ajuda e ninguém estava me respondendo. Aí eu comecei a ficar irritada e falei, não, eu acho que eu estou irritado. Não, na verdade, eu estou me sentindo sozinha. Eu quero companhia. Olha como muda. Eu não estou irritada porque elas não estão me dando resposta. Eu estou irritada porque é a minha maneira de entrar em contato com a minha solidão. E talvez seja uma forma de eu entrar em contato com a minha necessidade de companhia. Fenomenal. E isso é maturidade, isso é começar a entender que o mundo não acontece e por isso você sente. Você sente porque tem alguma coisa importante para você. Choveu. E eu estou frustradíssima porque eu ia sair e eu queria me divertir, etc, etc. Eu estou frustrada porque choveu. Não, você não está frustrado porque choveu. Você está frustrado porque você queria se divertir. Você está frustrado porque a sua estratégia preferida era sair na rua. E aí você consegue ter a capacidade de ação. Porque quando, por exemplo, choveu. Eu, por exemplo, sou dos esportes e gosto do futebol, que para mim é um esporte de sol. Choveu. Fico triste. Só que eu não fico triste porque choveu. Eu fico triste porque eu não vou conseguir jogar meu futebol. Só que ao mesmo tempo, qual é a minha intenção? É fazer alguma atividade física. Aí eu consigo virar e falar assim, vou pra academia, vou correr. Achei uma solução. Eu paro de ficar abraçado no problema ou naquele sentimento que não é real, porque ele tá mascarado contra coisa, e acho solução para aquele sentimento que eu tô sentindo. Ou então dizendo, não, tô triste mesmo, eu só queria, eu não queria fazer outro esporte, eu queria jogar futebol no sol. Não consigo achar outra solução. Acolhe, parará. Vive um pouco essa tristeza, em luta, aí. Fala, realmente hoje não vai... puto, raiva da porra. Deixa marcar outro dia. É a vida. Pô, galera, vi que aqui no previsão do tempo aqui, amanhã vai fazer sol, vamos jogar amanhã. Porque eu falo isso muito até dentro dos meus times. Eu falo, não abraça problema. Não abraça problema e pula do prédio com ele, pelo amor de Deus. Problema existe para acharmos solução e para ele ser tratado. O problema existe. Ele vai existir constantemente. Então vai existir um momento que você não vai ser respondido. Tá posto, é um problema. Qual é a solução? Teve uma aluna agora que retratou o seguinte. O cliente sabe que quando tem um problema, ele precisa me mandar mensagem. Eu falei assim, beleza. Ele sabe ou você contou pra ele? A mensagem chegar já são outros 500. Eu tô vendo que eu vou ter que refazer o treinamento sobre isso. Eu falei, vai. Ou você fica, todas as vezes que ele não te contar, você fica com raiva. Exato. E frustrada porque você vai ter que mudar o seu dia completamente, que na verdade tá aí, que você tinha um dia controlado, que seu dia não tá mais controlado, porque você vai ter que tratar de algo que era previsível e que não se tornou previsível. E é isso, poxa, o que eu queria? Eu queria facilidade. Eu queria que o cliente já tivesse. Eu queria previsibilidade, eu queria que fluidez, eu queria que meu dia continuasse da forma como ele já estava previsto. Aquilo me incomoda. Aquela quebra me incomoda. Por quê? Porque ela me faz entrar em contato com essas necessidades. Fantástico.
Mas aí quando eu olho para isso, eu falo, tá bom, mas se eu ficar aqui reclamando ou reclamando do cliente, etc., eu vou conseguir nutrir essas necessidades? Provavelmente não. Esse é o ponto. O que eu ganho reclamando sobre isso? Esse é o ponto, é que a gente acaba indo para um caminho diferente do caminho que nutre as nossas necessidades. Eu não quero de jeito nenhum que a gente pense que tudo vai sempre ser muito pensado, elaborado. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia não é que a gente comece a objetificar a vida demais. Não. Mas é perceber quais são as consequências e o que realmente eu estou ganhando ao agir da forma como eu ajo, ou ao reagir da forma como eu reajo, que na maioria das vezes o problema está mais na reação do que na ação. Uhum. E das 10 vezes, será que 2 já não seriam suficientes para eu me sentir mais calmo, mais leve, mais em paz? Já poderia ser suficiente. Lili, antes de entrar, Liliane, eu vou chamar de Lili, não dou conta mais. Você se apresentou para mim como Lili, me apresentaram para você como Lili, agora já era. Lili, olha só, antes de entrar no terceiro, no quarto elementos aí, algumas pessoas me perguntaram, por causa das últimas gravações, o que é esse espaço aqui, como é que funciona, o que eu fiz, se isso é um estúdio, isso não é. Deixando registro, isso aqui é um projeto da Maluarte, do meu amigo Helder, de marcenaria. Então, se você achou interessante, gostou e tudo, me manda uma mensagem que a gente conversa sobre. É só porque algumas pessoas me perguntaram. E aí eu já estou colocando aqui já como possibilidade. Maluarte, eles fizeram um projeto aqui. O projeto é do Diogo, do meu amigo arquiteto, que desenhou e a Maluarte fez aqui todo o desenho de marcenaria e móveis planejados. Antes de estar no terceiro e quarto passo, eu quero trazer uma problematização, se me permite. Toda. Segura a cadeira aí. Eu sei que tem gente que já está escutando e pensando assim, utopia. Vem com esse papo no jogo. O mundo é prático, o mundo é resolvível, resolução. Se eu quiser performar, preciso pra ontem, vambora. Tem esse negócio de ficar acolhendo tristeza, não. E por aí vai. Como é que você escuta? Porque eu sei que esse é um comentário recorrente e que, inclusive, eu também tenho, tá? Eu também tenho esse comentário de muitas vezes, assim, achar a CNV e alguns elementos que eu mesmo concordo que eu falo da comunicação, assim, tem hora que fala, assim, vou botar teu termo, foda-se. Vamos mais direto ao ponto? Não, foda-se, não tem comunicação violenta, tem comunicação, vamos lá, vamos aqui, vamos brigar logo, vamos entrar no ringue, a gente briga, sangra e depois a gente conversa. Como é que você escuta isso? É maravilhoso, porque assim, eu já vivi momentos com a comunicação não violenta, onde eu achava que a comunicação não violenta era isso, né? Que ia deixar minha vida super harmônica. Então eu trazia a comunicação não violenta. Pra quem não tá vendo, ali ele tá fazendo uma cara de tipo assim, uhul! A CNV tá tipo, vai ser incrível! Tipo assim, mar, pássaros cantando. E era essa mesmo a minha intenção. Quando eu vi a CNV, eu falei, é isso que vai responder todos os meus problemas, que nunca mais vai fazer eu ter conflitos na minha vida, sabe? E sendo que, na verdade, a comunicação não violenta, ela vem para a gente achar as conversas que fazem a gente ir um pouquinho devagar agora, para a gente ir muito mais rápido depois. Fala de novo, por favor. Então, eu vou dar o exemplo lá do negócio do meu marido. Imagina que eu cheguei, me expressei e falei, não, olha, o que eu queria era parar, esticar as pernas, as crianças, explicava bem bonitinho, e aí a gente parava. Só que a gente não conversa sobre ele não ter cumprido o combinado. Sabe o que isso ia acontecer? O que ia acontecer depois? Outro combinado ia não ser cumprido. Uhum. Então, a comunicação não violenta, ela vem para a gente ter as conversas que aceleram nossa vida no futuro. Ou seja, eu quero ter... Evitar retrabalho, é isso. Se a gente vai falar de resultado, é isso. Evitar retrabalho. Às vezes a gente está achando que é óbvio. Não, mas é óbvio. A pessoa deveria saber disso. É o cargo dela, é a função dela. Ela devia fazer... Olha, se você é líder dessa pessoa, você tem uma função de ensiná-la também. Então, talvez seja esse o momento em que você precisa parar, gastar um tempo do seu dia para explicar isso para essa pessoa, para depois você ter conversas muito mais rápidas. A gente tem agora as relações que a gente chega na mesa e fala assim, passa o sal?
A gente não precisa pedir por favor, obrigada, etc. Vai, por favor, para atender minha necessidade de um alimento mais gostoso. Eu observo que esse alimento não está tão temperado. Preciso. Eu já estou indo muito mais rápido, eu já estou no passo sal, a pessoa está entendendo que eu estou pedindo por favor e que tem gentileza ali, que tem... Agora, com uma pessoa que a gente não conhece, a gente já vai falar assim, olha, você pode pegar o sal ali para mim, por favor? A gente já vai colocar, né, um pouquinho mais. A pessoa que não conhece é mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas esse é o ponto, assim, a gente acha que a gente está perdendo tempo, mas na verdade a gente está economizando tempo. Foi exatamente esse exemplo que você deu do seu cliente. Putz. Ele deu um treinamento para dar o treinamento de novo, que senão você vai perder tempo lá na frente. Isso eu falo direto. Na advocacia isso é clássico. Eu falo, se você não passar pelo momento de educação com o teu cliente, dele compreender procedimentos, processos, como é que funciona a comunicação contigo, todos os dias você vai precisar, eventualmente, ficar com raiva durante um período, pegar o problema, não abraçar o problema. Apesar dele estar parecendo um velcro, você com velcro e ele com outro, você querendo colar. Ai, não quero problema, para depois, eventualmente, conseguir sair dele. Todos os dias. Exato. Então, se você não educar, e tem um processo, um momento de educação, de treinamento, e aí é time também. Se você não parar para treinar o teu time, você vai ter retrabalho. Se você não treinar, por exemplo, é engraçado, o pessoal que trabalha comigo já sabe que assim, não tem já. O que é já? Já não é específico. O que é daqui a pouco? O que é mais tarde? Então, às vezes, mais tarde pode ser muito engraçado. Eles mandam, outro dia a Fernanda mandou já, foi a Fernanda? Foi o Pedro, mandaram. E aí logo depois vem editado, assim, a mensagem veio daqui 2 horas ou até 12 horas. Eu falei, aê, agora sim, específico e concreto. Legal. Exatamente. Então não é para ser utópico. Não é para ser utópico, é muito inclusive, eu acho que a gente se apaixonou tanto pela comunicação não violenta porque ela é muito tangível. Ela toca em lugares muito profundos. Muito. Porque é muito difícil a gente admitir, dentro de uma conversa, que eu tô querendo te punir. Porque às vezes é isso. Às vezes eu tô tão brava com você que eu tô querendo te punir. Eu quero que você sofra junto. Eu quero que você sofra. É muito difícil a gente admitir para nós mesmos, a gente não precisa nem admitir para outra pessoa. Mas para a gente conseguir parar o ciclo da violência, parar o ciclo do conflito, a gente precisa admitir para nós mesmos. Eita, isso que eu tô falando aqui está sendo só para punir essa outra pessoa. O que eu quero de verdade? O que é importante para mim? Para daí eu conseguir abrir espaço para o que é importante para outra pessoa. Isso é difícil. Essa honestidade interna não é fácil. E é um movimento que vai muito contra aquele que a gente estava falando do medo, culpa e vergonha. Porque quando a gente faz uma coisa que é uma coisa errada, que a gente considera uma coisa errada, a gente se pune internamente. A gente tem a tendência de ser violentos com nós mesmos. Tem aquela frase, se você tratasse seus amigos como você se trata, você teria amigos. Exatamente. E como existe essa lógica da punição interna, como que eu vou admitir para mim mesma que eu estou querendo que eu estou fazendo uma coisa que não é tão boa assim, não é tão maravilhosa? É melhor nem admitir. É melhor pensar que eu estou certa. É melhor pensar que o outro é o vilão da história. Econômico. Muito econômico. Muito econômico. E aí, Lili, a gente passou pela observação, pelo sentimento e a gente chega nas necessidades. Eita. As necessidades são o terceiro componente da comunicação não violenta e não tem ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas sim, necessidades são um dos componentes e para mim é o ponto da virada. Assim, é aqui onde a gente realmente está falando de comunicação não violenta e é onde a gente realmente quer chegar. Porque o Marshall traz que qualquer ação, qualquer coisa que a gente faz, faz ou diz, é uma tentativa de atender uma necessidade. Por mais trágica que seja essa ação, é uma tentativa de atender uma necessidade. Ah, Liliane, mas isso justifica? Isso faz com que todo mundo seja lindo, maravilhoso, eu só estou tentando atender uma necessidade? Não, isso não justifica. Isso só conta que você está tentando atender uma necessidade de forma... própria. Necessidade própria. Necessidade própria. Então, por exemplo, imagina que você... Consegue exemplo do marido do carro? Pronto, o exemplo do carro. Meu marido,
Deixa eu só fazer um registro em parênteses. Como é que é o nome do marido? Zeus. Zeus, um abraço, Zeus. Nem te conheço, mas te considero pacas já. Tá tudo bem aqui, é só um exemplo. E na verdade ele é incrível, assim, é de outro mundo, meu marido, tá? Declaração pública, tá bom, ele Zeus. Ele é. Vai. Então vamos lá. Zeus estava procurando atender necessidades dele naquele momento. Pra que ele não parou? Ele não parou para atender necessidade talvez de proteção com a gente, necessidade de cuidado, necessidade talvez de facilidade. Pô, tá mais fácil aqui, vamos render a viagem, né? Ele estava procurando atender necessidades dele. Isso não o torna egoísta. Isso não o torna egoísta. E nem justifica ele não ter considerado o nosso combinado também. As necessidades das da outra pessoa. Então, quando eu fiz o combinado com ele, eu estava querendo cuidar, talvez, de necessidade de proteção com os meus filhos para eles conseguirem se movimentar, de facilidade, de repente, da viagem lá na frente. Talvez a gente estivesse tentando cuidar das mesmas necessidades. Só que se a gente ficasse na disputa do eu tô certo e você tá errado, deveria ter parado, não deveria ter parado, a gente nunca ia saber o que era realmente importante pra gente. E o que a gente pode dizer é quais são os impactos, porque às vezes você, cuidando das suas necessidades, você cuida de uma forma que me impacta. Então, vamos supor que a gente trabalha num coworking, e você chega e você quer falar com as pessoas, você quer nutrir sua necessidade de conexão, de comunicação, e aí você começa a falar bom dia, galera, não sei o quê, e fala com um, fala com o outro, etc. E eu tenho necessidade de concentração. E uma das formas da minha necessidade de concentração é ter silêncio ao meu redor. Se eu achar que você é o vilão da minha história porque você está fazendo barulho, de duas uma. Ou eu vou me afastar de você, travar uma guerra contigo, ou eu vou querer sair desse coworking. Mas eu posso chegar para você e falar assim, olha, eu estou percebendo que para mim é super importante eu ter momentos longos de silêncio para eu conseguir concentrar aqui no que eu estou fazendo. E eu imagino que talvez para você seja super importante esses momentos de conexão com as outras pessoas, de diversão, inclusive. Queria pensar numa alternativa em que eu tenha meus momentos de silêncio e que você não perca também seus momentos de diversão e conexão. Você topa a gente conversar? Bem diferente. Bem diferente. E aí, de repente, você pode me falar, nossa, nem tinha percebido que eu fazia isso. Tudo bem se eu conversar de manhã, de tal a tal hora, ou sei lá, ou então essa pessoa, de repente, vai encontrar uma sala, vai encontrar um lugar, não sei. Aí a gente chega no lugar da criatividade. A criatividade é o limite, entendeu? A gente não tá mais eu contra você, tá eu e você olhando pro problema. Buscando achar uma solução conjuntamente. Conjunta. E quando a pessoa não sabe quais são as necessidades dela? Aí é onde entra o ponto. Porque aqui tem gente que fica cobrando ou pedindo para as outras pessoas e ela não sabe quais são as necessidades que ela mesma tem. Aí é o nosso pedido. Venha para um curso de comunicação não violenta. Já faz o merchan, aproveita e embala. Porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Apesar de a gente não chamar de ferramenta, a gente chama de prática, né? Sim. Mas é uma forma da gente começar a entender o que a gente precisa. A gente não foi ensinado para isso. Não. Né? A gente não teve esse letramento. Letramento emocional, já falamos disso. E a comunicação não violenta, ela traz essa possibilidade. Então, por isso que a gente coloca cursos. Por exemplo, a gente está terminando agora as inscrições para o programa de capacitação em comunicação não violenta, que é um programa longo, que tem aulas ao vivo, onde a gente pratica a CNV. Pode botar o link. Vamos colocar o link, que a gente coloca o link do curso. Que se você que tem essa dificuldade de encontrar quais são as suas necessidades, cara, esse é um curso incrível. Porque a gente treina, por exemplo, para encontrar a nossa capacidade física de correr 21 quilômetros. A gente vai precisar encontrar a nossa capacidade de identificação das nossas necessidades. Se você não faz isso com terapia, você precisa fazer curso disso. E foi ótimo você trazer essa metáfora do esporte, porque é exatamente a mesma coisa. As pessoas querem começar a estudar comunicação não violenta, ler um livro e sair mestres em CNV. Mas por que eu li o livro ontem e tive um conflito horroroso amanhã? Gente, assim como você não consegue carregar 120 quilos no braço amanhã,
É a mesma coisa. Você vai precisar de treino. E aí vem o registro que a gente até conversou antes, não vai ser o podcast que vai te fazer ficar especialista em comunicação não violenta. Inclusive é o que eu digo, tem gente que me pergunta, Joe, quero fazer um treinamento na minha empresa, ou no meu grupo, ou eu mesmo, sobre comunicação não violenta. Você é especialista nisso? Eu falo, não. Eu não sou especialista em comunicação não violenta. Eu trago comunicação não violenta como um elemento dentro da minha abordagem de comunicação. Especialista em estudo CNV Brasil. Ponto. Não me cabe. Maravilhoso. E nós não fazemos isso, né? A gente não vai lá e busca quais são as nossas necessidades, ou busca encontrar, a gente não... E além disso, aí quando sai robô. Lê o livro, você deve ver isso pra caramba. Óbvio. A pessoa lê o livro, ela fala, tá, observação, sentimento, necessidade, tá, parei, pensei, anotei, agora é isso. Aí, pum, vai e fala. Eu observo o que eu estou, parece o ChatGPT com áudio. Funciona, vai. Não funciona. Não funciona. E a gente fala, inclusive, que a comunicação não violenta, para iniciantes, quando você está começando, ela serve muito mais para retrovisor do que te aconteceu, do que para você usar ali no tete-a-tete mesmo, na hora do problema. Gostei disso. Porque até você criar repertório suficiente, você precisa analisar como que foram as suas histórias, como que foram as suas discussões, o que você precisa. Então, é quase como se fosse... Eu gosto da gente pensar como uma nova língua mesmo. Eu tenho a gramática, tá aqui. Você pode comprar a gramática. É essa, inclusive. Esse livrinho laranja aqui é a gramática da CNV. Aqui você vai encontrar tudo nesse livrinho dessa finura. Só que para você falar alemão, não adianta você comprar a gramática. Você vai precisar conversar com pessoas que conversam alemão. Você vai precisar de uma pessoa que já tem muita experiência em alemão. Por que você é especialista em comunicação? Porque você faz isso, você sabe como fazer isso, você experimenta isso na sua vida diariamente. Você me recebeu aqui comunicando. Então, é diferente. Você é especialista nisso porque você vive isso. Isso já é seu. Eu sou especialista em comunicação não violenta porque a comunicação não violenta está da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir na minha vida. E é isso, é sobre isso. É sobre a gente ir se tornando, e cada um no nível que quer, né, que precisa, e pegando um pouquinho dessa linguagem. É porque ela é uma tradução mesmo. A gente precisa traduzir aqueles nossos pensamentos, que são os pensamentos do furacão, nos pensamentos e linguagem do coração. Então, se a pessoa não consegue identificar as necessidades dela, vai lá, busca o Instituto CNV Brasil, tem curso aberto, a gente está com o link aqui. Beleza, identifiquei minhas necessidades. Para onde eu vou agora? Agora, a gente fala que a comunicação não violenta é feita quase como se fosse um bonequinho. Tem os olhos, que são as observações, né? Como eu observo o mundo. Tem o coração, que são os nossos sentimentos. As necessidades são as nossas vísceras, né? Aquilo que nos movimenta. Mas quem coloca a gente em movimento de verdade são os nossos membros, braços e pernas. Então, fica faltando braços e pernas nessa situação, que aí é onde entram os pedidos. Opa. Por isso que o quarto componente da CNV é saber fazer pedidos para nutrir necessidades. E aí eu já vou dizer para vocês, gente, a gente não aprendeu a fazer pedido. Definitivamente não. A gente, eu não sei você, mas eu aprendi assim, menina, não pede não. Pedir é feio. Pedir é coisa de gente necessitada. Eu aprendi que tem que pedir tudo. Pronto, já aprendeu que tem que pedir, já é um pouco melhor. O meu é quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Então fala, dúvida, e aí vem o se vira junto. Então se vira, então vai falando. Mas como? Não, o que você tem que fazer? Esquece aí, você está exigindo demais já. Exato. Ou você tá jogado, vai, pede tudo, ou então não pede de jeito nenhum e a gente fica com essa informação e a gente vai pro mundo. E aí o objetivo... Criando repertório a partir desses dois lugares. Que talvez sejam um pouco complexos. Então, de duas, uma. Ou eu peço tudo, e às vezes eu desconsidero necessidades de outras pessoas. Sei como é. Ou eu não peço nada e engulo seco nas minhas necessidades. E aí a gente tem um problema, né? Dois, no caso, diferentes. Mas temos problemas relacionais, temos problemas que vão criando consequências muito grandes. Os pedidos, então, na comunicação não violenta, eles nada mais são do que uma forma de eu atender minhas necessidades
comunhão com as necessidades da outra pessoa. Então, a gente fala que pedidos são muito diferentes de ordens. E eu, por exemplo, que aprendi que pedir não, eu espero para pedir até o ponto que eu só vou pedir aquilo que eu tenho certeza que a pessoa vai me dizer sim. Entendeu? E aí, quando eu recebo um não, o meu mundo desabou. Como assim essa pessoa está me dizendo não? E essa é a cultura brasileira. A gente tem uma cultura de que, e aí eu não vou dizer que é só brasileira, estou falando da gente, tá? A gente tem uma cultura de que dizer não é uma coisa feia. Tem aquele cara que faz stand-up, que é um francês, meio loiro, ele fala assim: quando eu cheguei no Brasil, eu achei muito estranho. Vocês convidam as pessoas para os aniversários e vocês não dizem não dizem que não vão. Vou passar lá, vou ver se vou. No momento você fala assim, não vou. E aí eu peguei e falei, não vou. A pessoa falou, você não gosta de mim? Ele falou, não, eu gosto, só que eu não posso ir. Então, assim, a gente não aceita o não. Exatamente. Vou ver se eu passo lá, vou conversar com a minha namorada, vou ver se ela quer ir, vou ver se eu passo um pouquinho mais tarde. Sempre tem alguma coisa. E é isso, a gente encara um não como uma coisa pessoal, como uma crítica a nós. E é onde a gente começa a precisar dissolver e separar as duas coisas. Um pedido é um pedido. Se ele é um pedido, ele precisa ter abertura ao não. Porque por trás de todo não, uma pessoa está cuidando das necessidades dela. Nossa, isso parece que abriu um clarão, assim. Só parece algo tão simples, né? Pois é. Então, assim, quando a pessoa diz, não vou na sua festa, é porque ela vai cuidar de outras necessidades, de ir, talvez, no futebol, para se divertir, para fazer o esporte, para se movimentar, etc. E aí começa a complexidade do ser humano, né? Porque, assim... Começa agora? Não começa agora nada. Tá lá desde a observação. Já começou. Aí eu digo, nossa, mas para ele se divertir e fazer o esporte dele, se movimentar, etc., é mais importante do que ir para a minha festa? Aí a gente começa a ter rankings de necessidades, né? Sua diversão é menos importante do que a minha concentração. Então, por favor, cale-se. Não sou prioridade para você. Lá vem. Jesus. Quando a gente começar a entender que necessidades são necessidades, todo mundo tem. Eu tenho necessidade de diversão, você tem necessidade de concentração, eu tenho necessidade de movimento, você tem necessidade de liberdade, todo mundo tem todas. Mas quando a gente começar a entender que todas as necessidades, quanto mais a gente conseguir nutrir e tentar encontrar um caminho que nutra o máximo possível, mais a gente vai sair bem. Então, os pedidos vêm nessa intenção. E aí, na maioria das vezes, um pedido dentro da comunicação não violenta não vai ser um pedido de ação, que é esse pedido que a gente conhece ele no modelo SMART, bem bonitinho. Ele vem também. A gente apresenta o modelo SMART na comunicação não violenta. Mas, na maioria das vezes, a gente quer fazer pedidos para eu te entender melhor, para eu entender a sua necessidade, para eu entender como que as coisas que eu estou fazendo te impactam. Então, não sei se vocês perceberam, mas vocês podem voltar aí um pouquinho no vídeo, se vocês quiserem. Todos os exemplos que eu dei em relação à comunicação não violenta, a pergunta final foi um pedido de conexão. Eu estava tentando entender um pouquinho mais o mundo do outro. O que você acha disso? Como você vê essa situação? Tem que ter uma abertura para escuta fantástica. Que aí é onde a gente entra não só nos 4 componentes da comunicação não violenta, mas nos grandes pilares da comunicação não violenta, que é a empatia e a expressão honesta. Eu preciso ser capaz não só de me expressar honestamente, ou seja, de trazer os componentes na minha expressão, quanto ouvir os componentes na sua expressão. E quando eu escuto os componentes na sua expressão, eu sou capaz de ser empático. Tá, eu vou traduzir. Porque para mim, dependendo, e eu vou dizer por experiência própria, já teve vezes já que eu escutei a pessoa colocando ali a comunicação não violenta comigo e em certa medida eu recebi, não vou dizer nem que a pessoa falou, eu recebi como se não fosse algo autêntico. Legal.
Eu Fica recebi parecendo... como meio robótico, não genuíno. Uhum. Aí, nesse caso específico, eu perguntei. Você está falando isso de coração? É genuíno o seu? E aí a pessoa respondeu, eu tô fazendo um esforço muito grande. Aí eu falei, tá, reconheço a sua intenção, reconheço a sua vontade de fazer de maneira genuína, só que eu não tô recebendo de uma maneira genuína. É por isso que a grande confusão da comunicação não violenta aparece, porque a gente acha que se a gente fizer 4 componentes, se a gente se expressar em 4 componentes, a gente está fazendo comunicação não violenta. E comunicação não violenta é sobre conexão. Às vezes é melhor soltar tudo isso aqui. Às vezes conecta mais a gente realmente falar um pouco sobre os nossos julgamentos. Mas a gente precisa estar no foco da conexão. A gente precisa estar entendendo que é isso que a gente quer. Eu costumo dizer que se você tiver a intenção de andar numa trilha diferente, aí talvez não seja interessante sentar e conversar naquela hora. Uhum. Se você tivesse vontade de dar a mão e falar assim, tá, pra onde a gente vai? Juntos. Beleza, pode ser um bom momento. Agora sim, se você não tiver nem afim, cara, nem senta, não vai agora. Vai processar sozinho. E essa é uma ótima forma de utilizar a comunicação não violenta. É processar sozinho. É entender quais são as suas necessidades. De repente você está ali no auge da conversa, tá difícil de você entender o que você precisa de verdade. Você pode dizer, olha, preciso de um dia para pensar nisso. Não vou conseguir seguir agora. Eu preciso processar, preciso entender o que eu preciso de verdade, por que isso me irrita tanto. Às vezes é isso, às vezes, por que aquilo te irrita tanto? Por que será? Sabe? E na investigação, às vezes você vai entrar em contato com a sua história, você vai entrar em contato com coisas que são extremamente profundas. Com certeza. Então, o foco da comunicação não violenta é essa conexão. E para a conexão, a gente precisa de expressão honesta e empatia. Expressão honesta e empatia. A empatia é essa capacidade de eu escutar o outro, as necessidades do outro e me importar com as necessidades do outro. Sim. Não necessariamente com o meu olhar, com a minha percepção do que é necessidade, do que não é necessidade. Exato. Se a gente colocar no Google a palavra empatia, provavelmente você vai achar como primeira resposta que é se colocar no lugar do outro, né? E eu falo que se você se colocar no lugar do outro, você vai agir exatamente como ele está agindo. Sim. Porque se ele está agindo assim... Tem a bagagem dele para tá fazer. Lá. É porque é o que ele consegue agora. Uhum. Então, a empatia, nessa perspectiva da comunicação não violenta, é uma escuta de muita presença, de muita qualidade, que traz esses rádios, essa sintonia, sabe? Naquilo que realmente importa. Então, é quando eu consigo escutar, inclusive, para além das palavras difíceis que outra pessoa está me trazendo. De novo, isso não justifica. Não significa que eu vou virar um santo e a pessoa está brigando comigo e eu vou falar, não, veja bem, deixa eu escutar o que essa pessoa está... Não, eu posso botar limites e dizer, olha, eu imagino que você esteja muito irritado, mas para mim é um limite que a conversa chegue nesse tom. Isso também é comunicação não violenta. Eu, reconhecendo aqui um espaço, quando chega nesse momento aí, normalmente eu tento travar o momento aí. Só que tem hora, e aí não é raro, que eu falo assim, eu não quero ultrapassar esse limite. Por mim, a gente ou para a conversa aqui, ou eventualmente reduz o tom, por aí vai. Mas se você quiser muito, Lili vai brigar comigo. A gente entra no ringue. A gente entra, vê quem sai pior, e depois a gente processa a informação. E aí você fala isso porque você sabe que você vai ganhar, né? E é nesse ponto que eu quero chegar. Você chegou, você encaixou. Pessoal, se você tem algum comentário a fazer sobre o que estamos conversando, dúvida, ou até comentar mesmo algo que ressoou para você, por favor, comente. Porque olha só, lá atrás, a oratória surge para mim como uma necessidade da carreira, da profissão, de familiar, do meu pai dizer que era importante, se eu quisesse ser um bom advogado, etc. Depois, os estudos começam a me mostrar que eu preciso olhar para a comunicação por uma necessidade em razão das consequências negativas de distanciamento, perda de amizade, perda de conexão, etc. E em algum momento, a comunicação se torna
uma habilidade muito forte e capaz de fazer com que a gente consiga, vou colocar aspas aqui por óbvio, o que a gente quiser. Influenciar mesmo. Muita capacidade de influência. E nesse momento me deu um susto muito grande. Que foi há alguns anos quando eu me percebi muito potente nisso e com a capacidade de manipulação das situações, contextos e pessoas. Chegamos naquele lugar da manipulação. Chegamos naquele lugar da manipulação que eu tinha comentado. Me reconheço, e aí, falando igual a Ana falou, a coragem de ser perfeito aqui, reconheço que é um espaço que hoje eu fico muito atento, com muita percepção, para não ser manipulador, para não... quando eu digo ser, é ter repetição constante, é um espaço de atenção, assim como é um espaço de atenção da agressividade. Porque ele é um espaço que tem muito ganho. Claro. Imediato ali, você fica forte, você é capaz de muito e etc. E aí, te escutando e conhecendo, já li o livro 2 vezes, curso, etc., eu fico pensando assim, como, ou possibilidades de conhecer a ferramenta e ao mesmo tempo também perceber que ela não é uma ferramenta para você conseguir o que você quer. Exato. Eu acho que tem uma coisa que o Marshall traz nesse livro que é fundamental, que é sobre a percepção dos impactos das suas ações. Não dá para você simplesmente... A gente só se torna manipulador, na verdade, quando a gente começa a se nutrir, a nutrir as nossas necessidades, sem olhar para os impactos que a gente está gerando, não só nas relações, mas estruturalmente, quais são os impactos que a gente está gerando. E por isso que começam os custos a virem, né? As pessoas começam a ficar chateadas, as relações começam a se afastar, e aí a solidão começa a aparecer, né? Exato. Então, o olhar da CNV, ele não pode vir sem essa noção de impacto. Tudo o que eu faço tem consequências e impactos nas outras pessoas. E eu preciso estar atento a isso. E por isso que eu acho a CNV tão genial e tão atemporal. Porque é uma coisa que hoje a gente tem uma série de questões estruturais, de violências estruturais, que são invisíveis ainda. Tem várias aparecendo, tem várias que já estão escancaradas e que a gente ainda não conseguiu romper, mas tem algumas que não são da nossa era ainda para descobrir, que um dia vão vir. Mas elas só vão vir quando a gente for capaz de olhar para os impactos das nossas ações. Forte. E, mais uma vez, isso é extremamente vulnerável e pode ser doloroso. E é exatamente por isso que a gente acaba evitando entrar em contato com isso. Então, se você quer entrar em contato com a comunicação não violenta e não quer entrar em contato com a sua dor, aí pode ser que você vire uma pessoa manipulativa. Concordo com propriedade de dizer que sim. E por isso mesmo, o ideal é que a comunicação não violenta não seja aprendida de maneira solitária. É que ela seja aprendida em grupo, porque ao redor de pessoas que conhecem a CNV, vivem esses princípios, elas vão te alertar e vão dizer, oi, tá vendo isso aí? Tem impacto. Por isso que a gente trabalha na comunicação não violenta com essa noção de comunidades mesmo. Existem pedidos, inclusive, do Marshall de que seja um trabalho que seja sustentado em comunidades. Por isso que eu tenho 4 sócias. Né? Eu estou vivendo ali naquela comunidade e a gente tenta, ao máximo, incluir outras pessoas que praticam a comunicação não violenta no nosso dia a dia. Ah, maravilha. Porque se a gente gosta de pessoas, se pensamos na comunicação não violenta como conexão, logo fazer isso em grupo parece que é a melhor das estratégias para poder fazer com que a gente possa se perceber no espaço de manipulação, no espaço de utilizar a ferramenta para algo que é diferente da conexão genuína e autêntica. Exato. É igual você falar alemão. Pode até ser que assistindo aulas e lendo um livro você comece a falar alemão, mas é lá na Alemanha, com as pessoas que falam alemão, que eles vão falar do seu sotaque, que eles vão falar se você está falando certo ou errado, se você vai ser entendido, se não. Perfeito. É a mesma coisa. Então, esse senso de comunidade é super importante na prática da comunicação não violenta mesmo.
Liliane Santana. Tem algo a mais, óbvio, sempre vai ter, mas assim, tem algo a mais que você queira deixar para as pessoas de informação sobre comunicação não violenta que a gente não tratou? Eu acho que a gente foi pelos pontos principais, assim, a gente trouxe os quatro componentes, empatia, expressão honesta como as fundamentais. problematizações que eu vejo dentro de cada um. Exato. Mas eu acho que o ponto que eu queria deixar é que, assim, comunicação não violenta é para muita gente. Não sei se é para todo mundo, sendo bem sincera, não sei. Eu tenho acordo com isso aí. Mas é para muita gente. E ajuda muito em muitas situações. Seja você um tatu-bola, um rinoceronte. É, nesse ponto que eu ia falar, em relação a essa sua perspectiva de que é para muita gente. Tem muitas pessoas que pensam que comunicação não violenta é para quem tem explicitamente uma comunicação violenta. Nossa Senhora, gente. Imagina. Só que não. De maneira alguma. Se eu pudesse, na verdade, falar para as pessoas que mais se calam, para elas virem para a CNV, eu falaria para todas que para elas é mais importante ainda. Porque o nosso mundo só tem a quantidade de problemas que ele tem porque a gente anda se calando em muitas situações. Não vou citar quem é, não, tem uma pessoa que falou assim para mim uma vez, ele falou, Diogo, é mais fácil lapidar a tua comunicação que é violenta, que foi violenta por muito tempo, porque você consegue expressar eventualmente tuas dores, tuas inquietações, tuas necessidades, etc. Do que, por exemplo, a minha. Que eu não sei nem qual é a minha necessidade, queridão. Não sei nem dizer. Eu nem consigo nem botar pra fora. Manda ele pra mentoria lá com a gente. Tô doido pra mandar. Porque é isso, o nível de agressão e violência interno é muito grande. Nossa Senhora. E a gente deixa de ter pessoas que às vezes têm um ímpeto pacifista agindo. É porque a passividade é diferente de pacificidade. Exato. Poxa, se eu tenho esse ímpeto, se eu gosto da harmonia como um princípio, geralmente é por isso que a gente deixa de falar, que a gente deixa de ser expressivo. Meu Deus, eu quero essa pessoa. Mas eu quero essa pessoa para as questões estruturais. Eu quero essa pessoa para parar violências. Eu quero essa pessoa para fazer transformações que importam de verdade. Poxa, e essa pessoa está calada. Não faz isso, não. Eu vou te dizer, assim, dos últimos meses, talvez ano, eu acredito que a maior parte de alunos e alunas que chegaram para mim é formada por pessoas com o desafio de tatu-bola. Olha aí. Não é muito formado por pessoas que têm o... É porque é aquilo, né? A pessoa que fala, a pessoa que é cara de pau e tal, supostamente ela não precisa trabalhar a comunicação porque ela sabe falar. Só que talvez não saiba, ela sabe falar, mas não sabe se comunicar. Eu vou fazer uma última pergunta. Talvez complexa. Você não acredita que o mundo precisa de pessoas violentas e agressivas? E aí eu vou te trazer, por exemplo, uma referência dentro de um universo vou colocar assim, um universo de mudança. Existem pessoas que são pacifistas e tem as pessoas que geram a mudança a partir da tensão, a partir do tensionamento. Uhum. O que tu acha? Então, aí eu vou te falar, tem um pesquisador que chama Jean-Marie Miller, ele estuda um pouquinho o princípio da não violência, ele traz toda essa análise e ele fala que a agressividade é fundamental para o ser humano. E é mesmo. Tanto que, na verdade, a agressividade ela é uma maneira da gente colocar nossas necessidades, ela é da onde a gente acessa nossos limites, né? A gente precisa dela para a gente conseguir se impor, para a gente conseguir ter esse movimento. Mas o problema é que a gente confunde a agressividade com violência. E são coisas diferentes. Por exemplo, para mim, um grande símbolo disso é Malcolm X e Martin Luther King. Pronto, essa é a minha referência. A gente está falando da mesma época. A gente está falando de situações muito parecidas, né? De situações onde eles tinham possibilidades, né? Mesma época, eu digo, mesmo assunto. Uhum. Eles tinham possibilidades muito parecidas. Sim. Um encarou de uma forma, outro encarou de outra. Um jogou o mesmo jogo, o outro jogou outro jogo. O Martin Luther King, ele viu que o problema ia se escalar e ele ia só jogar o mesmo jogo se ele ficasse punindo,
mostrando medo, culpa e vergonha. Ele viu que isso ia acontecer. E ele começou a transformar e falar, não, peraí, vamos para outro caminho aqui. E o que ele conseguiu é incrível. Uhum. Mas ele precisou de agressividade. Ele não foi passivo. Não, Ele foi pacifista. E ele precisou da agressividade dele em vários momentos. Diferente da violência, que muitas vezes o Malcolm X, né? Eu não tenho lugar de fala nenhuma para falar de questão racial e também não tenho desenvolvimento sobre isso, mas eu vou problematizar de novo. Será que um existiria sem o outro? Porque eles foram temporais. Será que a luta teria avançado? Se um não tivesse... Exato. Aí é onde a gente entra na história do ativismo, né? Alguém precisa colocar o problema no ventilador para ele aparecer. Exato. Mas existe uma forma de... Assim, uma coisa para mim é colocar o problema no ventilador. Uhum. Outra coisa é você já ir para punição. Você já agir de alguma maneira para que aquilo ali aconteça. Eu acho que sim. Um acaba complementando o outro. Mas a gente já está num modelo e num tratar isso como regra momento... é complicadíssimo. Não, e não é só isso. A gente já está num momento social onde a gente já viveu isso. Perfeito. A gente já tem o exemplo. A gente já tem outras coisas que aconteceram para que a gente consiga basear as nossas transformações, entendeu? Então, eu posso dizer, eu posso declarar, estou sentindo dor aqui. Isso aqui está causando dor. E que eu acho que esse é o principal movimento, é as pessoas começarem a entender aonde a dor está, para as mudanças acontecerem. Que essa é a vontade que a gente tem de causar violência, de causar... Uhum. Mas é a partir da proteção e não a partir da punição. Perfeito. Essa é uma problematização que daria um Então, episódio... dá um episódio inteiro. Só disso. Dá um episódio inteiro. Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer. Meu muito obrigado mais uma vez. Se você curtiu, gostou, compartilha, comenta. Relembrando, episódio 34, Comunique 34. Você vai lá no Casca Açaí, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste ou Águas Claras. Fala, Comunique 34 e você ganha desconto no açaí. Além disso, link na descrição do episódio do Instituto CNV Brasil, do curso. Qual é o nome do curso? O Programa de Capacitação em Comunicação Não Violenta. Resumindo, queridão, se você escutou tudo isso aqui, falou assim, é pra mim, acho que é um chamado, vai lá, entra no link. Não acha que o episódio vai ser suficiente para você se capacitar com a comunicação não violenta? O Instituto CNV Brasil tá aí. Liliane Santana está aí para isso. Exato. Como missão. Como missão. E é uma missão gostosa de se colocar na vida, viu? Porque já me trouxe benefícios muito grandes. Sim. É algo que a gente distribui para o mundo, não só porque a gente percebe os impactos, mas porque a gente viveu os impactos. A vivência lá. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, adorei vir, adorei o papo, adorei a descontração. Fantástico. Eu já falei para ela que espero que as outras sócias também estejam aqui, cada um na sua pegada aí dentro da CNV. O convite já está feito, que você deve estar assistindo aí. Vamos lá os nomes. Jade Arantes, Nola Lima, Flávia e Cristiane. Flávia Amorim e Cristiane Chaves. Tirem para o ímpar e vejam quem será a próxima a vir. Pessoal, e aí? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Ela está não violenta?